Fala, voadores da bike. Tranquilo? Eu hoje vou falar um pouco sobre o que não te contam, o que não te falam sobre uma facilidade que você vai ter e sem gastar muito. Para mim seria o primeiro upgrade de uma bike, ou mesmo até sair da loja com isso. Muitas pessoas têm o receio de utilizá-lo, mas vocês vão ver que com o tempo vocês vão se adequar, vão gostar muito mais, mas é critério e cada um tem seu gosto. Então, vamos lá pro vídeo. Por favor, curta, compartilha, se inscreva, compartilhe para quem está pedalando, quem está começando, para algum amigo que queira. Vamos lá, dá essa força aí, essa moral. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o sistema tubeless. Ele não é nada mais, nada menos do que a substituição da câmara de ar. Você não precisa utilizar uma câmara de ar, você vai usar um líquido que é colocado que substituirá ela, entendeu? E aí eu vou falar o que agora mesmo eu vou falar para vocês o que é preciso para fazer essa substituição. Vocês vão perceber que não tem nada escancaroso, não tem nada demais, poucas coisas, uns itens simples que vocês vão conseguir comprar tranquilamente, não é muito caro e vocês vão verificar que fica muito mais fácil a vida com esse tipo de sistema. Para esse sistema a gente vai precisar a fita, o aro, né? Eu vou mostrar aqui um tipo de fita porque existe dois tipos de fita. Essa que está aparecendo na tela aqui é a fita do aro. Ela serve para vedar, para o líquido não passar e sair. Aí ele veda aquele aro, protegendo a saída. E existe um outro tipo de fita, entendeu? Essa daqui é diferente, essa daqui é um antifuro. Essa daqui ela é feita para ficar entre a câmara de ar e o pneu, necessariamente. E a outra fita, que é essa aqui, a fita de aro, ela é para ficar no aro, colada. Você passa ela no aro inteiro para depois colocar o líquido, para o líquido não vazar. Essa fita o pessoal usa muito para quem usa câmara de ar, que aí ele é uma barreira a mais para você num pedal tiver algum problema, se entrar alguma coisa, ela evita, porque ela é como se fosse um plástico, um sintético, que ela trisca, um material sintético ela trisca e não perfura. Às vezes, dependendo do tipo do furo, ela vai ultrapassar. Seria também uma outra opção para quem não queira investir muito caro e tem essa opção de fita antifuro. Ela não fica tão cara assim, é uma coisa mais simples, só ter cuidado na hora, se furou o pneu, na hora que vai trocar a câmara de ar, tem que ter cuidado para não colocar ela dobrada, porque se colocar ela dobrada, ela corre o risco de cortar a câmara de ar. Aí não adiantou nada, o seu trabalho foi em vão, tá? Então a outra coisa que vamos falar também é a válvula. Essa daqui é a válvula que é comprada, que a gente utiliza, tá? Ela vem assim, tá? Ela aqui é assim a tampa, assim o parafuso. Esse aqui é uma chave que você usa para tirar ela, porque nela ela é pequena, desse tamanho aqui mais ou menos, e aí você consegue tirar ela, soltar e colocar o líquido por essa válvula, entendeu? Ela vai soltar o miolo e você coloca o líquido por ali. Também tem essa possibilidade. São três possibilidades de você colocar a reposição do líquido. Eu vou falar um pouco daqui a pouco. O pneu ele também tem que ser adequado. Não é qualquer pneu que vai aceitar o líquido. Porque o que acontece? O pneu ele tem que ser necessariamente sem arame, que é o material mais simples. O arame ele é um material mais simples, tá? Mais barato. Para o líquido ele tem umas travas que ele trava com aro, entendeu? Aí ele ajuda a vedação.
Então, nem todos os pneus. Na hora que você for comprar, a primeira coisa que você sempre tem que perguntar. Ou então, se você for fazer na loja, eles já vão te indicar ou fazer. Tem algumas adaptações, dá para fazer. No YouTube tem vários vídeos ensinando como fazer, colocar, quem quiser, porque às vezes tem muita gente que é curioso, quer aprender também, porque acaba sendo uma coisa mais simples, uma coisa do cotidiano. Então você acaba aprendendo a fazer. E acaba sendo bem mais barato, mais em conta. E assim, eu vou falar um pouco também sobre a ferramenta de reparo. Existe uma ferramenta de reparo para o sistema Tubeless, que é o kit de ferramenta. Um kit de ferramentas do Tubeless. Ele vem com encaixe no guidão. Ele dá para você, na parte lateral do guidão, tem aquela parte vazada, você consegue pegar ele e colocar na lateral. Aí você consegue deixar ele já pronto. Você coloca um macarrão, esse saquinho aqui. Eles são alguns tubinhos assim de um material sintético, que aí você pega esse espeto aqui, aí você coloca no finalzinho dele, enfia no buraco onde foi, porque às vezes acontece de o quê? Dependendo do tamanho do buraco, o líquido ele não consegue vedar, entendeu? Se for aqueles buracos mais simples, igual arame de carro que solta nas pistas, alguma coisinha mais simples, igual espinha, essas coisas assim, às vezes dependendo do tamanho, ele veda sozinho. Mas o que acontece? Dependendo do buraco, você não consegue vedar ele. O líquido não consegue vedar. Então aí você vai ter que utilizar esse espelho que a gente usa, esse kit de reparo. É coisa simples e rápida. Você para ali, não vai menos de um minuto você consegue fazer esse reparo. Em relação à câmara de ar, você vai demorar 5 a 10 minutos, dependendo da sua experiência. Tem equipe aí que você consegue, no último pedal mesmo que eu fiz, os meninos, os meus amigos, pegaram e trocaram o pneu do pai dele rapidamente. Foi coisa rápida, foi enquanto o pessoal estava chegando, reagrupando. Eles fizeram a troca do pneu, estava furada a outra câmara de ar, fizeram novamente, foi coisa rápida. Mas assim, é uma mão na roda e para quem está treinando, bem mais tranquilo, está no meio ou uma competição, você não vai ter essa perda de tempo para parar, reparar, tudo não. Coisa rápida, você vai embora. Agora se for uma câmera de ar, você vai demorar um pouco mais, dependendo da situação, você pode perder o treino ou a competição. A situação do Tubeless também é o que acontece. Você consegue andar com a calibragem baixa. Você consegue treinar com a calibragem mais baixa, você consegue ter uma aderência melhor, dependendo do tipo de terreno que você esteja treinando. Na hora da curva, você consegue grudar mais, ficar grudado no chão. Porque se o pneu estiver muito cheio, ela começa a derrapar. Se você fizer uma curva muito fechada, muito rápida, ela começa a soltar um pouco de lado, dependendo da largura do pneu. E com o pneu mais baixo, você consegue uma aderência melhor para fazer a curva, uma estabilidade melhor e não ocorre de cortar a câmara de ar, que é uma mordida que, se você tiver com o pneu muito baixo, se qualquer coisa ela bater em alguma coisinha, ou você for ultrapassar, pular alguma coisa, ela vai bater, a câmara de ar ela vai cortar, batendo no aro e nesse obstáculo que você tentou ultrapassar. Ela bate, corta, aí faz 2 cortes, que é segmentado o aro. E aí vai ter esse probleminha. Então sempre verifica a calibragem quem usa a câmara de ar. Não se esqueça, é muito importante, senão você vai acabar perdendo seu pedal, porque é dois furos que você vai ganhar. Quando você for colocar a primeira vez o líquido selante, normalmente é 120 ml, mas aí como vai ser na oficina, o pessoal vai colocar, porque assim, dependendo do fabricante, ele vai pedir ou 100, 120 ml, aí vai ficar a critério, aí tem que verificar também isso, não tem como falar genericamente para todos, porque aí vai variar um pouquinho.
entendeu? E o sistema tubeless, ele é bem mais leve, ele diminui alguma gramatura, porque tem o brasileiro, principalmente, é preocupado em peso. Mas assim, a preocupação de peso não é muito. Você diminui uma coisa ali, diminui outra ali, você consegue diminuir. Mas assim, você tem que ver um todo. Não adianta você diminuir em algumas coisas e acaba que em outras tá pesado da mesma forma. Então não adianta. Por exemplo, uma câmara de ar e o tubeless, você vai perder algumas gramas, em torno de 150 gramas mais ou menos, dependendo. E aí seria uma boa para quem gosta de diminuir peso. Você, dependendo do tipo de percurso que você faz, você consegue trocar a suspensão, colocar uma rígida, e aí vai indo, vai a seu critério. Se você não utiliza muito suspensão, a melhor coisa é essa, você pega, troca, coloca uma rígida, anda tranquilamente, a bike fica bem mais leve à frente dela, e assim, se você, aí dependendo se for alumínio, carbono, depende da sua bike, e você vai colocar o carbono, o alumínio, e aí vai indo. Mas sempre uma coisa leva a outra. Se você conseguir diminuir uma coisa ali, você acaba vendo que tem mais possibilidade. Só que é aquilo. Esse problema de peso é aquilo. Tem que ter dinheiro. É caro pra caramba para você ficar fazendo upgrade, trocando peças, tá? Outra coisa, são algumas dicas que eu quero passar para vocês, para quem usa ou quem pretende usar, se você tem o hábito de usar o cilindro de CO2, que eu vou mostrar aqui para vocês, esse aqui é o cilindro de CO2, essa parte aqui. Essa outra parte aqui é o adaptadorzinho que vem, você compra só esse cilindro. Ele facilita bastante a vida de um ciclista em relação a encher o pneu, não precisar daquele esforço todo, porque bomba pequena, porque normalmente a gente leva uma bomba compacta. Então ela é pequena, ela demora um pouco. Diferentemente da bomba que a gente tem em casa, ou então o compressor do posto de gasolina, ou então na loja mesmo, que você consegue encher rápido. Ele enche rápido, só que para quem usa o líquido, o selante, ele tem umas controvérsias de acabar que ele seca mais rápido o líquido. Porque o líquido ele fica ali, ele tem uma vida útil dentro do pneu. E com o passar do tempo, dependendo dos furos, dependendo do uso, ele vai secando aquele líquido, aí você tem que fazer uma reposição. E é uma coisa que acaba, você usando esse cilindro, esse CO2, para encher o pneu, acaba diminuindo a vida útil do líquido. Ou seja, hipoteticamente, você está aqui, você faz a manutenção do líquido de 4 meses mais ou menos. A reposição, quando você percebe, você vai estar reduzindo a vida útil dele. Você vai estar ali entre 3, 2 meses, vai ter que repor o líquido antes. Então, fica esse probleminha. E também, o clima também vai favorecer isso. Por exemplo, quem mora em locais, uns climas seco, quente, igual aqui no Tocantins mesmo, acaba tendo uma vida a vida útil um pouco reduzida, porque acaba secando mais rápido, porque o clima castiga bastante. E assim, o período ele varia muito dependendo do tipo, igual eu falei, dependendo do tipo do uso de cada um. Se você anda muito, se você fura muito o pneu, que às vezes você nem percebe o furo. E aí vai variar de 3 a 6 meses a manutenção, a reposição desse líquido. Então, isso depende muito, depende do próprio fabricante do líquido. Ele vai falar quanto que você vai usar, o mecânico ele vai recomendar também. Então, sempre fique atento em relação a isso. Dependendo do furo, ele vai lá, veda, você nem percebe, você está aqui andando aqui, entra lá, quando você para, que você vê, você tem alguma coisa lá branca, alguma coisa, porque quando o líquido ele sai pelo aquele buraco, ele entra em contato com o oxigênio e acaba secando, ele vira aquela borracha sintética e veda aquele buraco. Se for muito grande, ele começa a vazar. Então, tenha sempre
uma câmara de ar, porque às vezes dependendo do pedal que você faça, que é longo, se for longe ou longão, você tem como repor essa câmara de ar depois. Porque se o líquido vazar por algum motivo, se furar com algum corte profundo na câmara de ar, um corte grande, você consegue colocar uma câmara de ar para substituir e continuar o teu pedal, pra não ficar no prego. Mas assim, o tubo dele é muito seguro, é muito tranquilo. Se você fizer tudo direitinho, não tem problema algum. Você vai conseguir andar. Desde quando eu coloquei, eu acho que é uma das melhores coisas que aconteceu, porque furava muito. Tem uns trechos que a gente faz, fura bike. Na ida você fura, na volta você fura a câmara de ar, toda hora fica furando. Então, quando eu coloquei, diminuiu muito. Eu não tive mais dor de cabeça. Eu só vou na loja repondo. E dependendo da loja, ou se você for fazer em casa, é um preço mais ou menos uma câmara de ar. Então, você vai ali, em média R$30, se eu não me engano, a dose, eu não lembro de cabeça. Mas, assim, compensa muito para quem tem aquele problema, não sabe, então não tem um jeito, então vai na loja, coloca o líquido, é tranquilo. E outra coisa, para quem queira se aventurar, fazer essa reposição, não é tão difícil, a reposição é mais tranquila, porque o líquido já foi colocado, já foi feito tudo direitinho. Então, a reposição ela tem 3 formas. Uma, você vai abrir a lateral, mais ou menos um tamanho mais ou menos assim, coloca 2 espátulas, uma do lado do outro, abre ali, só o espaço mesmo de colocar o líquido. Aí você mede, verifica quantos ml que você está colocando, você coloca entre 30 a 40 ml por ali, fecha e enche o pneu e rode ele até ele circular esse líquido. Depois é só andar tranquilamente, não tem muito problema. E outra que pode ser utilizado é pelaquela válvula que eu mostrei para vocês. Com aquela chave lá, vocês colocam, ela tira aquela válvula e aí vocês usam uma mangueira na válvula, conectando ela. E aí pega uma seringa, você pega uma seringa e coloca o líquido dentro dessa seringa e completa o líquido ali. Aí você coloca os ml certinho e completa por ali. Essa é uma das opções. Lembrando que quando for fazer isso, você tem que deixar a parte do bico na parte superior do aro. Que aí é na hora que você for esvaziar o pneu. Aí quando você for colocar o líquido, você coloca na parte inferior, completa o líquido, tampa, veda, você faz a mesma coisa, a rodagem desse pneu, o líquido ficar passando no pneu inteiro e pronto, não tem muito problema. E a outra é usando também a seringa, só que de outra forma, como se você estivesse aplicando uma injeção. Você vai pegar uma seringa e uma agulha no tamanho de G18, tá? E aí você fura ali com ela mesmo e já coloca o líquido no próprio pneu. Você fazendo um buraco com a agulha e já ejetando lá. Porque essa G18, pelo tamanho dela, a grossura dela, se for mais fina, ela corre o risco de ser entupida pelo líquido, tá? Então essa daí seria a indicação correta. Tudo essas dicas, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo, aí vocês podem conferir, tá? Se vocês quiserem algum link, alguma coisa, é só pedir no comentário que eu mando algum link, alguma coisa, alguma dúvida que vocês tiverem em relação a isso, tá? Mas isso, é tudo tranquilo, não tem muito PS. E uma dica muito importante para você que está usando o líquido selante. Se você não está andando frequentemente, está um bom tempo parado, e a bike tem líquido, tenha cuidado, porque o líquido ele vai ficar na parte inferior do pneu. E aí, se ele secar, quando você for andar, você vai perceber o pneu, você vai perceber uma ondulada no pneu na hora que você estiver andando.
E quando você estiver mais rápido ainda, você vai perceber mais ainda. Então, se você está parado, vai 2, 3 vezes na semana você vai na bicicleta, dá uma volta ou faz alguma coisa com a roda para que o líquido mude de posição, para ele não ficar só naquela posição. Aí você consegue ficar rodando ela ali, o líquido vai passando para vários lugares e não seca num lugar só, que é um problema maior, tá? E esse é o vídeo da semana. Quem puder, por favor, se inscreva, compartilha, curte o vídeo, comenta aí, quem quiser, quem tiver alguma dúvida, é só comentar. Eu vou tentar responder da melhor forma possível e vamos tentar evoluir. Esse aqui é um jeito mais novo que eu estou tentando aqui, porque eu não gostei muito da gravação do vídeo anterior. Aí eu fiz dessa forma hoje para verificar e ver um teste de imagem que estava muito ruim. Mas até a próxima, obrigado, falou!